Olá, é uma alegria estar aqui novamente em mais um encontro das nossas vivências literárias para bebês e famílias. Tenho certeza que vocês vão gostar do encontro de hoje. As meninas prepararam com muito carinho este encontro. E nesse encontro, nós teremos um pouco do trabalho e das brincadeiras em torno dos contos acumulativos. É importante nós pensarmos um pouco, já que estamos trabalhando com os bebês e a importância deste trabalho e que os contos acumulativos nos oportunizam. Nesse sentido, então, eu vou falar brevemente, para que nós não percamos essa maravilha do trabalho de hoje, mas eu gostaria de falar em dois pontos que me parecem importantes para pensarmos a educação de nossos bebês e de nossas crianças. Nesse sentido, então, eu trarei dois pontos para falar brevemente com vocês. Um deles é sobre os contos acumulativos, e o outro é a respeito da importância da repetição com as crianças. Vamos começar falando sobre essa questão da repetição para crianças e também para bebês. Pesquisas mostram, vários pesquisadores já fizeram investigações nesse sentido, de que as crianças aprendem melhor lendo um livro repetidas vezes do que apenas lendo uma ou duas vezes, por exemplo. Em estudos, a gente observa, e pesquisadores nos trazem isso, e foram feitas experiências com crianças, apresentando então, mais ou menos por volta de 3 anos, algumas palavras novas em 3 histórias ao longo de uma semana. As novas palavras, então, eram exatamente as mesmas para todas as crianças, mas metade das crianças recebia as palavras da mesma história, repetida 3 vezes, enquanto que outras crianças ouviam as mesmas palavras em 3 histórias diferentes. O que aconteceu com esse estudo? As crianças aprenderam melhor, e foi o que revelou esse estudo, as palavras quando ouviram a mesma história repetida, comparativamente a quando elas escutaram aquelas 3 palavras em histórias diferentes. Isso é um dado importante para a gente pensar como é importante contar várias vezes a mesma história, e as crianças nos pedem isso. As mesmas tendências que eu comentei com vocês foram encontradas para bebês. Em um estudo semelhante, os pesquisadores apresentaram a crianças de 18 a 24 meses de idade um livro de histórias que detalhava ações específicas necessárias para fazer e manusear um chocalho de brinquedo, por exemplo. As crianças leram o livro 2 ou 4 vezes e os pesquisadores descobriram que quanto mais os bebês liam o livro, ou quanto mais eles liam os livros para os bebês, mais eles imitavam as ações que aprendiam. Então, a exposição repetidas vezes a ações apresentadas, por exemplo, numa imitação para a criança é bastante importante. E aí, o segundo ponto que eu queria tratar com vocês e convidar vocês a contar contos acumulativos é que é um gênero literário, o conto acumulativo, e ele é caracterizado justamente pela repetição de ações ou falas. Ou seja, a ação ou fala se acumulam e ao final da narrativa temos uma sequência de repetições que se somam. E as crianças amam essas histórias e nos pedem para contá-las inúmeras vezes. E isso é muito importante. E como a estrutura do conto acumulativo se repete, as crianças conseguem memorizar, dizer as frases, brincar. E é o que acontece então com os contos que nós teremos a oportunidade de apreciar
nas nossas vivências literárias de hoje. Os personagens, as situações são retomadas a cada novo fato, e isso ajuda muito no desenvolvimento cognitivo das crianças, além, é claro, daquele momento afetivo importante. Desfrutemos, pois, destas lindas vivências literárias de hoje. Um grande abraço. Certo dia, o pássaro deixou cair uma semente de beterraba. O homem achou a semente, decidiu preparar a terra e plantá-la. Então, o homem colocou a semente dentro da terra e disse: cresça, beterraba, cresça, cresça bem doce. Cresça, beterraba, cresça, cresça bem forte. Então o tempo passou e quando o homem percebeu, a beterraba tinha crescido. Na verdade, ela ficou grande, ficou enorme e bem forte. O homem então pegou em suas folhas e puxou com toda a força, mas a beterraba não saiu do chão. Ele então decidiu pedir ajuda à mulher. A mulher segurou no homem, o homem segurou nas folhas da beterraba e puxaram, puxaram, puxaram com toda a força, mas a beterraba não saiu da terra. Então a mulher foi pedir ajuda ao menino. O menino segurou na mulher. A mulher segurou no homem. O homem segurou nas folhas da beterraba. E puxaram, puxaram, puxaram com toda a força. Mas a beterraba não saiu da terra. Então o menino foi chamar o cachorro. O cachorro segurou no menino. O menino segurou na mulher. A mulher segurou no homem. O homem segurou nas folhas da beterraba. E puxaram, puxaram, puxaram com toda a força. Mas a beterraba não saiu da terra. Então o cachorro foi chamar o gato. O gato então segurou no cachorro. O cachorro segurou no menino. O menino segurou na mulher. A mulher segurou no homem. O homem segurou nas folhas da beterraba. E puxaram, puxaram, puxaram com toda a força. Ai, mas a beterraba não saiu da terra. Então o gato teve uma ideia. Foi chamar o rato. E o rato segurou no gato, que segurou no cachorro. O cachorro segurou no menino. O menino segurou na mulher. A mulher segurou no homem. O homem segurou nas folhas da beterraba. E puxaram, puxaram, puxaram com toda a força e conseguiram tirar a beterraba da terra! Viva! Passou então um
vento, contou e espalhou. Juntos somos fortes! A Casa Sonolenta. Era uma vez uma casa sonolenta. Nessa casa havia uma cama aconchegante. E nessa cama tinha uma avó roncando. Numa cama aconchegante, numa casa sonolenta. Em cima dessa avó tinha um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse menino tinha um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse cachorro tinha um gato. Tinha um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, em cima de uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse gato tinha um rato. Tinha um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, em cima de uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. E em cima desse rato tinha uma pulga. Uma pulga. E pode uma pulga em cima de um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo? Mas essa pulga estava acordada e picou o rato, que acordou o gato, que arranhou o cachorro, que assustou o menino, que acordou a avó, que caiu da cama. E nessa casa ninguém mais dormia. Virou uma festa. E assim termina mais uma história. Era uma vez uma galinha ruiva e seus 2 filhotes bem amarelinhos. Moravam em uma pequena casinha no meio de uma linda fazenda. Um belo dia, a galinha ruiva, que passeava com seus 2 filhotes, encontrou um pé de trigo. Foi então que a galinha ruiva decidiu plantá-lo. Quando ia saindo de casa, encontrou o gato e perguntou-lhe: Senhor gato, quer me ajudar a plantar este trigo? Eu não,
disse o gato. Bem, já que é assim, eu mesma faço, disse a galinha. E plantou o trigo em um lugar bem ensolarado. Veio a chuva, veio o sol e o trigo cresceu e amadureceu. Chegou a hora, então, da colheita. E a galinha ruiva perguntou de novo: quem quer me ajudar a colher este trigo? Eu não, disse o gato. Eu não, surgiu o cachorro. Bem, já que é assim, eu mesma faço, disse a galinha. Chegando a hora de debulhar o trigo, a galinha ruiva perguntou: quem quer me ajudar a debulhar este trigo? Eu não, disse o gato. Eu não, disse o cachorro. Eu não, surgiu o pato. Bem, já que é assim, eu mesma faço, disse a galinha ruiva. Depois de debulhar o trigo, precisava-se fazer a farinha. Novamente, a galinha ruiva perguntou: quem quer me ajudar a levar os grãos de trigo ao moinho para fazer a farinha? Eu não, disse o gato. Eu não, disse o cachorro. Eu não, disse o pato. Eu não, disse o porco. Bem, já que é assim, eu mesma faço, disse a galinha. Chegara então a hora de assar o pão. A galinha ruiva novamente perguntou: quem quer me ajudar a assar o pão? Eu não, disse o gato. Eu não, disse o cachorro. Eu não, disse o pato. Eu não, disse o porco. Bem, já que é assim, eu mesma faço, disse a galinha. Quando a galinha ruiva tirou do forno aquele pão torradinho, quentinho e com muito, mas muito cheiro, todos os animais queriam comê-lo. Foi então que a galinha ruiva disse: quando eu pedi ajuda para colher, debulhar, moer o trigo e fazer o pão, vocês não me ajudaram. Agora, quem vai comer o pão sou eu e meus 2 lindos filhotes. E comeram o pão inteirinho, até as migalhas. O cachorro, o gato, o pato e o porco aprenderam a lição. A partir daquele dia, sempre ajudaram a galinha ruiva e foram amigos para sempre. Um elefante se balançava numa teia de aranha. Quando ele viu que o fio aguentava, foi chamar um companheiro. 2 elefantes se balançavam numa teia de aranha. Quando eles viram que o fio aguentava, foram chamar um companheiro. 3 elefantes se balançavam numa teia de aranha. Quando eles viram que o fio aguentava, foram chamar um companheiro. 4 elefantes se balançavam numa teia de aranha. Quando eles viram que o fio aguentava, foram chamar um companheiro. 5 elefantes se balançavam numa teia de aranha. Quando eles viram que o fio aguentava, foram chamar um companheiro. 6 elefantes se balançavam numa teia de aranha. Quando eles viram que o fio aguentava, foram chamar um companheiro. 7 elefantes se balançavam numa teia de aranha. Quando eles viram que o fio aguentava, foram chamar um companheiro. 8 elefantes se balançavam numa teia de aranha.
Quando eles viram que o fio aguentava, foram chamar um companheiro. 9 elefantes se balançavam numa teia de aranha. Quando eles viram que o fio aguentava, foram chamar um companheiro. 10 elefantes se balançavam numa teia de aranha. Quando eles viram que o fio aguentava, foram chamar um companheiro. Mas e agora? A teia vai aguentar? A teia arrebentou.